No ar, mais um Let's Talk. Ó, gente, esse programa Mulherada é pra você. Tá perdido no relacionamento, não conseguiu um boy até hoje. Tá ali naquele patamar de ficante, não evolui pra namorada, não casa, não encontra a pessoa certa. Hoje, sabe por quê? A gente tá recebendo aqui, ó, Dani Martins, a nossa consultora de relacionamentos. Ela vai desvendar todos os mistérios. Eu não é, Dani? Com certeza, vou contar todos os segredos. Hoje tem muita coisa boa rolando por aqui. Antes de começar, quero agradecer os nossos patrocinadores desse programa maravilhoso, que eu estou aqui toda vestida de M-Store com um look belíssimo, que eu já vou mostrar pra vocês. Acessórios de biju da Lid. Nosso patrocinador também, Thiagos Distribuidora, sempre com as melhores bebidas aqui nesse programa. A No Laser, tá precisando daquela depilação maravilhosa. Remover micro tatuagem, estética, tudo na No Laser. E esse cenário maravilhoso da Anjos Colchões e Spot Mob presente nesse letreiro luminoso aqui também com a gente. Dani, muito prazer te receber aqui. Igualmente. Tava doida pra trazer alguém que falasse de relacionamento. E a Marissa falou, tem uma pessoa maravilhosa pra te indicar. Entrei no Instagram dela. Falei, cara, sensacional, é essa pessoa que eu quero aqui. E aí, Dani, eu já vou te começar com uma pergunta, que é o seguinte. O homem dá sinais de que ele é um homem errado? Com toda certeza. E não é só um sinal, não. São vários sinais. Vários sinais que temos que estar atentas, inclusive. Quais são esses sinaizinhos? Então, considerando que a mulher que está aqui me assistindo está solteira, né, quer encontrar aí um homem bacana para construir um relacionamento e começa a sair com alguém, começa a conhecer um cara. Primeiros sinais que a gente tem que observar é a postura desse cara na direção dela. Se ele é um cara que realmente interage, se realmente ele chama ela para sair, se ele tem um interesse genuíno em estar com ela. E muitas vezes não acontece. Às vezes o cara tem simplesmente aquela iniciativa de curtir um story, curtir uma foto, reagir a alguma coisa. Ele não faz nada de fato na direção dela. Ele, no máximo, clica em alguma coisa ali no celular dele, mas é muito pouco, né? Então, o nível de interesse que ele tem já mostra se ele realmente está afim dela ou não. E isso Já é o um básico. termômetro ali, né? Sim, isso é o mínimo. Sem isso, não tem como o relacionamento caminhar, né? O relacionamento ir pra frente. E muitas mulheres se iludem com essa coisa de curtida. Ah, ele viu meus stories, será que ele tá afim? Por que ele não faz nada, sendo que ele reagiu ao que eu postei? E, gente, contra fatos não há argumentos. Então, assim, se ele faz pouco, se ele simplesmente clica na tela do celular dele pra fazer alguma coisa ali no seu perfil, isso não significa que ele tá interessado. O interesse, ele é medido se o cara tem atitudes concretas na sua direção. Então, Ele se vai ele... se movimentar, né? Um movimento. Você vai pelo menos de levantar do lugar, porque curtir, comentar, é só, não precisa nem sair do lugar, ele precisa. Não, Literalmente. não precisa fazer nada. Ele pode estar deitado na cama dele Basta e fazer ter um isso. dedo. É muito pouco, é muito pouco. Então, não pode ser considerado interesse. Primeira coisa, então, é o nível de interesse dele. Ele fazer um movimento concreto, ele interagir com você, ele falar com você e ele também te chamar para sair. A partir do momento que ele te chama para sair, você já pode concluir que ele tem, de fato, um interesse em você. Mas o que vai concretizar esse interesse? Ele ir no encontro. Porque também tem o cara que chama, que convida, que fala, né? Ah, vamos fazer, vamos marcar, não sei o que lá. E ou ele marca e desmarca, ou então ele some no dia. Acontece isso também. Então, assim, se ele não for te encontrar, esse interesse apontou ali, mas não se concretizou de fato. Então, o interesse do cara já é o primeiro sinal de que ele tá afim de você ou não. Se ele não te encontrar, se ele não sair com você, não adianta nada ele ficar ali só conversando com você, interagindo ou curtindo alguma coisa sua. Que não vai dizer nada. Não Isso quer dizer absolutamente nada. Nada. E os sinais de que a pessoa certa é isso aí que você já falou também. O cara ter... Tem esse começo. Aham. Tem esse começo do interesse dele se movimentar. Agora, do cara ser o cara certo, já tem que conviver um pouco mais. Já tem que ter alguns encontros. Não é assim, primeiro, segundo, terceiro encontro já é o homem certo. Não. Você tem que conviver minimamente com esse homem. Minimamente que eu digo assim. De maneira geral ali. Pode ser raramente menos, mas tende a ser um pouco mais. Um mês para mais, geralmente. Então, assim, você sai com ele, você interage, vê como é que tá o contato ao longo dos encontros, nesses intervalos dos encontros também. Se vocês estão se aproximando mais, né? Se esse cara tá também se abrindo um pouco mais com você, te incluindo um pouco mais na vida dele, querendo fazer mais parte da sua vida também. Esses sinais vão aparecendo. E aí você vai convivendo com ele e você tem que fazer uma seleção. Geralmente eu vejo as mulheres se colocarem numa prateleira esperando serem escolhidas. Então, assim, conhece o cara X. Meu Deus, tem que dar certo com o cara X.
Nem sabe quem é esse cara. Ela joga a expectativa da vida dela em cima daquilo. Nossa, o que a expectativa da existência dela? Tem que dar certo, vai ser o homem da minha vida. E não é assim que funciona. Se você se colocar na prateleira e esperar para ser escolhida, você nunca vai ser escolhida. Todos os homens vão se desconectar, vão embora da sua vida. Porque o homem, ele tem um instinto da conquista. Ele quer te conquistar. Se você se coloca na prateleira para ser escolhida, o que ele sente? Essa mulher tá aqui, o primeiro que passa leva ela para casa. Não. Ele quer se esforçar, ele quer provar para você que ele merece estar do seu lado. Se você não permitir que ele prove, e uma das maneiras dele conseguir provar isso é você ter os seus critérios, você conseguir selecioná-lo, você saber o que você quer. Não é assim, o cara chegou, tá garantido? Não. E o movimento que ele precisa fazer? E ele se mostrar para você? Partindo desse pressuposto ainda, desse tema que é a conquista, o sexo no primeiro encontro, ele pode colocar tudo a perder? Tema polêmico esse, tema bem polêmico, mas vou ser 100% sincera aqui. Isso aí, porque a gente gosta da sinceridade. Isso mesmo, tem que ser. A verdade dói, mas liberta. Essa é a realidade. Seguinte, sexo no primeiro encontro. De maneira geral, não tô falando assim, são 100% das mulheres, não, mas como regra, tem as suas exceções, mas como regra, a mulher não está pronta para o sexo no primeiro encontro. Não está. Ela se apega emocionalmente, ela espera que o cara ligue, ela espera um convite para sair depois disso, e nem sempre vai acontecer. Mas na grande maioria das vezes, ela vai esperar por isso. E eu acho que acontece também, né, Dani? Me corrija se eu estiver errada. Você falou muito dessa questão do homem, que o homem necessita desse processo de conquista, quando ele já chega ali ao que ele pretende nos finalmente, que é o sexo em si, já de cara, se perde muito daquela parte da conquista. Sim. E grande parte do interesse ali já foi por água abaixo. Que ele Acontece muito. Já chegou, já conseguiu o que ele queria de fato. Acontece muito. O objetivo do homem, querendo ou não, sempre é chegar no sexo. Sempre é. Ai, mas os homens isso, os homens aquilo. Gente, não adianta. A gente tem que lidar com a realidade. De maneira geral, sim. O objetivo do homem é chegar no sexo. Então, quando ele consegue isso rápido demais, de maneira geral, ele tende a não valorizar. Ele tende a ver aquilo como algo banal e ele vai para a próxima, que talvez instigue ele mais, talvez exija mais dele nesse movimento da conquista, que inclusive ele gosta muito de fazer. Ele gosta do movimento da conquista, ele gosta de ver essa mulher se abrindo para ele gosta de ver essa mulher cada vez mais encantada com ele gosta de ir provando para ela que ele merece aquele espaço que ela tá dando. Então, se ela já dá esse espaço rápido demais, a tendência é que ele se desinteresse rápido demais também. Ah, mas minha prima casou com um cara que fez sexo no primeiro encontro. Tem as exceções, gente, tem. Só que a gente não pode tratar das exceções, a gente tem que lidar com uma regra. Sim. Se acontecer, talvez com você, não tava nem aí no dia, eu quis mesmo e eu não tava nem aí se ele ia me ligar ou não, maravilha. Porque o importante realmente é isso. Você fazer o que você tem plena consciência de que você tá disposta a lidar com as consequências. Então, pense, você saiu com um cara hoje e você tá a fim de ir pra cama com ele, no primeiro encontro. Você tem que pensar em duas coisas. E essas duas coisas têm que estar juntas. Não é apenas uma delas, né? Geralmente as mulheres vão só pela vontade. Eu senti vontade, eu fui. Só que não é só a vontade. Você tem que ter segurança para fazer aquilo. E essa segurança envolve o quê? O que pode acontecer no amanhã? Esse cara pode desaparecer da minha vida. Ele pode até conversar comigo, mas nunca mais me chamar para sair. Eu tô pronta para lidar com isso? Se eu tô pronta para lidar com isso, maravilha. Porque o importante é isso, você ter consciência do que você tá fazendo. Você ter consciência das possíveis consequências. Sim. Se você estiver disposta, ok, não vai ter problema nenhum para você, se ele não te ligar ou não te chamar para sair. Você tava aberta àquilo. Só que quando você já sabe que você não tem esse emocional, não faça, porque você vai ficar esperando. Você vai ter problemas, essa é a tendência. Então, essas duas coisas têm que estar juntas. Você ter vontade realmente e você estar segura do que pode vir a acontecer. Sim. E eu vejo muito assim, Dani, a mulher, ela se envolve muito, às vezes, mais rápido, né? Sim. E esse prazo também do sexo acontecer é um tempo ali que o cara tem, às vezes, de fato se apaixonar pela mulher. Sim. Não é um tempo ali que, às vezes, é interessante que a mulher ganha naquilo, pra quem quer um relacionamento, né, gente? Quer chegar num namoro, no casamento, enfim, de um homem ter a conquista e se apaixonar. Sim. Né? O próprio fato da mulher ter os critérios dela, saber o que ela quer dentro de um relacionamento e o que ela procura em um homem, faz com que esse homem consiga fazer o movimento da conquista,
na direção dela durante um tempo e ela avalie ele durante esse tempo. Sim. E aí, se ele for merecendo, né, merecendo que eu digo assim, tanto com relação ao movimento dele, quanto as características dele serem compatíveis com o que ela busca. Ela ganha também esse tempo de análise ali, né? Exato, ela não ganha, ela precisa do tempo de análise. E ele precisa fazer o movimento da conquista, essas duas coisas se encaixam perfeitamente. Eu escuto muito hoje as mulheres reclamando de uma maneira geral. Ah, porque o cara não tem atitude. Ah, porque o cara não chega. Eu achei até interessante. A gente tava conversando ali no backstage, a Dani, sobre isso. Eu lembro que no carnaval eu ouvi uma matéria que saiu das mulheres lá em Salvador, do camarote, reclamando que os homens não estavam chegando nas mulheres. Mas eu vejo muito isso também. Dessa questão da energia feminina, da energia masculina, que as mulheres tomaram muito essa postura de eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou. E o cara ficou meio ali de boa, eu não preciso nem mais ter esse trabalho da conquista. Sim. Isso é algo que tem acontecido realmente, né, Dani? Tem acontecido. Eu costumo dizer, inclusive, que tem mulheres em dois perfis. Tem mulheres que não querem fazer nada, que elas querem se anular 100% do tipo. O homem tem que fazer 100% de tudo. Então, assim, não quer flertar, não quer corresponder ao flerte, tem aquela ideia do o cara que tem que vir até mim em qualquer contexto e ponto. E essas mulheres geralmente se sentem invisíveis, porque nenhum cara sem abertura vai chegar. E tem essas que você falou, que já são extremamente incisivas, elas já vão muito pra cima, elas já fazem a parte do cara, e se elas fizerem a parte do cara, ele não precisa fazer nada. Essa é a verdade. E o homem, ele valoriza a conquista. Ele valoriza o movimento que ele vai fazendo na direção dessa mulher. E valoriza ela, o estar com ela. O que ele vai conquistando ali, ele vai valorizando. Então, se ele tem tudo de mão beijada, a tendência é que ele não valorize. E não são só os homens que são assim. O ser humano é assim. De uma maneira geral, tudo nós que a também gente somos, tem, né? Tudo que a gente conquista, às vezes ali com mais esforço, que a gente demanda energia para que aconteça, a gente vai valorizar mais. Exato. Se for algo que chegou pra gente de mão beijada, a gente já não tem tanto apreço assim. A gente já não liga tanto assim. O ser humano é assim. Dani, aplicativo de relacionamento é válido? É bacana? O aplicativo é válido. É uma ferramenta, é uma alternativa, mas eu costumo dizer uma coisa, que muitas mulheres estão hoje em dia, não só mulheres, tá? Tem muitos homens também, extremamente acomodados com a tela do celular. Porque hoje em dia tudo a gente faz pela tela do celular. A gente faz compras online, a gente pede um iFood, a gente compra uma passagem aérea, a gente faz praticamente 100% das coisas pelo celular. E as pessoas estão também se acomodando nesse sentido do relacionamento. Então, assim, muitas pessoas hoje em dia estão se relacionando somente por aplicativo. E isso é um grande problema. Por quê? O relacionamento, ele é o olho no olho. Ele é pele, ele é você administrar as suas emoções diante de outra pessoa. Isso faz parte da conexão. Não existe um relacionamento que não tenha isso, pelo menos um relacionamento que funcione, né? As pessoas atrás da tela do celular, no aplicativo, elas não vivem aquele comecinho onde existe uma dúvida se o outro tá realmente afim de você ou não, onde existe uma ansiedade, né? Ah, eu vou até ela, será que ele vai vir conversar comigo? Não existe isso no aplicativo. Você já tem a certeza de que outra pessoa está afim de você, pelo menos no primeiro momento, né? Se rolou um match ali entre os dois, essa certeza já existe. Então, como não existe já no começo já esses sentimentos, e você não precisa administrar esses sentimentos, a tendência é que quem se relaciona somente por aplicativo também não consiga levar o relacionamento adiante. Isso tem acontecido demais hoje em dia. Então, assim, o aplicativo é válido, só que ele não pode ser a sua única forma de se relacionar, porque se for, não vai funcionar também. Ô, Dani, os caras, a gente falou do cara que fica ali, que às vezes não tem muita atitude, né, dos caras de pouca atitude, e tem também, por outro lado, os homens, assim como mulheres, que já são super empolgados, né? E já começou ali, já pediu em namoro, que é o tal do intenso. O intenso. Isso é um sinal pra quê? Um sinal de alerta? É um sinal clássico de um grande problema. Um grande problema. Porque as pessoas que geralmente são muito intensas, elas têm ali, né, a questão de querer viver tudo rápido demais, de querer já ir com muita sede ao pote, só que isso tem consequências. Isso tem consequências, né? Eu costumo até fazer uma analogia que é a criança no parquinho. A criança no parquinho, ela não quer ir embora. Nunca. Então, assim, se não tiver um adulto pra falar, é agora a hora de ir embora, pegar pelo braço e levar, a criança não vai embora. Ela quer ficar ali pra sempre. Ela não pensa que ela tem que tomar um banho, ela não pensa que ela vai sentir fome, ela não pensa que ela tem que ir pra escola. Ela não pensa em nada disso, ela só quer aproveitar aquele momento intensamente. Mas a vida real não é assim.
Se ela não tiver um adulto pra pegar ela, dizer o que ela precisa fazer e levar ela embora, ela vai ficar ali pra sempre, né? Porque na cabeça dela ela tem que viver tudo aquilo de uma forma intensa e eterna. Os adultos que têm essa mentalidade são crianças no parquinho. Eles querem aproveitar tudo, eles querem viver aquilo de uma maneira intensa, cega e eterna, só que não é assim, isso não é sustentável, não funciona. Então, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai cair em si e ver que aquilo não vai funcionar, que aquilo não se sustenta. E geralmente, de maneira geral, são os homens que caem em si mais cedo, porque eles têm já uma inclinação a serem mais racionais. Nós, mulheres, como somos mais emocionais, a gente tende a querer ficar sustentando aquela fantasia, aquela idealização. Os homens, mesmo que eles estejam intensos e emocionados, geralmente, muito mais cedo, eles caem em si. Então, geralmente, é nesse momento que o homem some, que ele termina do nada, sabe? Que muda aquela coisa, ele ficou estranho e se afastou do nada. Geralmente é aí. Começou com muita intensidade e é a hora que ele fala, não, pera, não dá pra eu viver nessa intensidade aqui, isso aqui não é sustentável. E ele pega e vai embora. Que acontece muito, né? Sim. Essa questão do não procurar mais. Da mulher criar uma expectativa, ele tá ficando, tá super ok, tá tudo fluindo mil maravilhas, a mulher já tá com mil planos, dessa vez vai virar. Do nada, Sim. o cara some. Sim. E isso também tem. Nem sempre a pessoa é intensa. Isso Não, tem vários outros motivos. tem vários né? outros motivos. Que podem ser quais, por exemplo? Então, essa questão do cara sumir, assim, né, se desconectar ou não querer assumir o relacionamento depois que já tem um tempo que eles estão se conhecendo. Porque às vezes parecia super empolgado, né? Isso já aconteceu comigo também. A pessoa tá super Sim. empolgada. Às vezes aí, de repente, você tem fala, já uma que empolgação, aconteceu ou às vezes não. Do dia pra noite. Só que um caso muito clássico que costuma acontecer é essa mulher já tá garantida. Igual você falou, às vezes a mulher já acha que não vai virar, vai chegar no namoro. Ela não permite que o movimento da conquista continue acontecendo até o namoro. Ela já se entrega 100%. Entendi. Então, é a hora que o cara pensa. É como se fosse uma maratona. Ele corre. Antes dele chegar lá, na linha de chegada, a mulher chega com um troféu, entrega na mão dele e fala aqui, você ganhou a corrida. Pra que ele vai continuar correndo? Ou seja, gente, o homem tá sempre numa competição eterna, tá? Exato, ele tá tipo sempre isso. numa competição eterna. E o que nós mulheres precisamos fazer? Primeiro, saber escolher muito bem. Eu vejo que as mulheres não sabem escolher. Elas se colocam na prateleira e ficam esperando algum homem chegar e levá-las pra casa. Algum homem. Algum. Aí surge é esse, tem que dar certo com ele. Não funciona assim. Não é todo homem que chega na sua vida, inclusive vai ser a minoria, que realmente vai ter a ver com você. A minoria que vai ser compatível com você. A minoria que é um namorado em potencial pra estar do seu lado. Não é a maioria, não é todo cara que se aproxima. E eu não vejo isso nas mulheres, eu vejo o quê? Começou a sair, tem que dar certo com ele, já é aquela cabeça, aquela mentalidade do, meu Deus, tenho que fazer isso aqui funcionar. Não funciona assim. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela tem que ser um caso estudado. Ela é uma menina linda, ela é uma menina inteligente, bem-sucedida, agradável. Sabe aquela menina que você fala assim, poxa, todo cara ia querer ter essa mulher? E ela não flui com ninguém. Ela fala, amiga, eu não sei o que acontece. Ela tem que ser minha aluna, então, que ela vai descobrir o que vai acontecer. Ela fala, eu não sei que isso... E assim, realmente é surreal, porque quando a gente sai com ela, todos os caras realmente, ela chama a atenção Sim. na noite. Então, todos os caras ficam ali, né, de olhares e tal. Mas aí, não vira com ninguém, ela desperta sabe? um desejo, mas ela não consegue a conexão, de fato. Exatamente. O que pode ser nesse caso? Então, podem ser muitas coisas. Mas se ela tem dificuldade nesse ponto da conexão propriamente, é muito possível que, de forma inconsciente, ela esteja indisponível afetivamente. E aí, para isso, tem várias razões. Podem ser coisas desde a infância dela, que ela traz. Pode ser algumas coisas da relação dos pais dela, que ela viu, que ela assistiu, e que ela está trazendo aí como um peso, coisas que não são dela propriamente, mas são ideias que ela internalizou sobre relacionamentos, sobre os homens, sobre se relacionar, ideia que ela tem sobre amar e ser amada, que não estão realmente coerentes, compatíveis com a realidade do que é isso. Então, ela acaba sempre dando um jeito de se sabotar para não conseguir dar certo com ninguém. Muito provavelmente. Interessante. É um assunto muito profundo. E realmente, no caso dela, eu tô pensando aqui, faz um sentido isso que você falou. Mulheres com filhos, de fato, têm mais dificuldade? Então, o que acontece com a questão das mulheres que têm filhos? Geralmente, né, as mulheres que têm filhos, ou elas são
Viúvas, na menor parte, né, a minoria, e a maioria já são ou separadas ou divorciadas, né, ou nem chegaram a serem casadas com os pais dos filhos. Então, geralmente essas mulheres já trazem uma carga de relacionamentos que não deram certo, e tem as questões delas com o ex que não estão bem resolvidas, na grande maioria das vezes, né? Às vezes não é um bom pai, às vezes não paga nem pensão, né? Não faz aquele papel ali, então já acumula toda aquela carga e o relacionamento não deu certo e tem aquele vínculo com esse cara que tem que administrar esse vínculo, que já é uma coisa que está mal resolvida. Então, na grande maioria das vezes, existe algum ressentimento, algum sentimento que não foi superado com relação a esse ex. Mas, nos casos em que não existe isso, essa mulher pode também estar trazendo aí trazendo não, ela pode estar com uma postura fechada. Então, assim, não quero me envolver, nenhum homem presta, quero simplesmente criar meu filho e ponto, mas no fundo, sente essa falta. Sente que gostaria de ter esse cara do lado. Então, assim, tem que observar muito bem a história dela e a postura que ela tá tendo hoje diante dos homens. Mas, no geral, por exemplo, o homem se sente mais, opa, eu não vou me relacionar porque já tem filho e pra mim vai ser um empecilho isso. Você vê isso na postura dos homens? Porque eu entendo do fechamento da mulher ali por ela ter filhos, mas isso parte também do homem? Tem homens, assim, as pessoas são diferentes, os critérios das pessoas são diferentes. Então, tem homens que realmente não querem mulher com filhos. Existe esse grupo, a gente não pode negar, assim como tem mulheres que não querem homens com filhos. Sim. O que é um direito de cada um não querer. A gente não pode obrigar uma pessoa, né, a querer alguma coisa que não é compatível, que a pessoa fala, não é o que eu quero e tá tudo bem. Existe esse grupo, mas não existe somente esse grupo. E às vezes a mulher encontrou, sei lá, com 2, 3 caras que não queriam uma mulher com filhos, ela já julga todos os homens do mundo com essa cabeça. E não é assim. O que acontece geralmente quando a mulher está se encontrando com só um tipo de homem, seja só homem que não quer mulher com filho, só homem que some, só homem que depois de 3 meses fala que não quer se comprometer. Quando existe um padrão, essa mulher tem que olhar para ela. Porque o erro pode estar nela, né? Está na forma como ela está lidando com as relações dela. Só que muitas vezes são coisas inconscientes, são coisas que ela não sabe que ela faz, ou que ela já até sabe que faz, mas que ela não sabe que prejudica essa conexão. E existe, por exemplo, um ambiente mais propício a você conseguir alguém aberto a um relacionamento? Noitada não é o melhor dos mundos, né? Nesse caso, né, Dani? Ou pode ser? Então, assim, não é impossível, né? Tem gente que sim, se conheceu na balada, em show e etc. E conseguiu ter um relacionamento bacana. A questão é que o ambiente realmente faz um pouco de diferença. Não, eu não acho que é determinante, mas faz um pouco de diferença. Geralmente, dentro de uma festa, uma balada, um show, tem pessoas ali com consciências muito diversas, né? Tem gente querendo só aproveitar a sua pegação, tem um monte de casal, tem gente que tá ali que nem sabe o que tá fazendo ali. Então, não tem assim, né? É um ambiente mais propício à pegação, só que não é impossível, eu não acho que é impossível. A questão é que eu acho que conhecer homens em potencial é algo possível para todas as mulheres, e eu costumo dizer que em todos os lugares. Mas geralmente eu vejo uma resistência das mulheres em flertar, em criar oportunidades também para serem vistas, sabe? Eu vejo uma resistência muito grande, mulheres que andam o tempo todo de cabeça baixa, com o ombro para frente, o tempo inteiro, elas estão com uma postura fechada o tempo todo. E depois dizem, porque eu me sinto invisível, porque nenhum cara olha para mim, os homens não chegam. Não, mas espera aí, você tá aberta? Porque um homem que tenha um mínimo de bom senso, ele não vai invadir o seu espaço. Ele não vai te cutucar na padaria e falar, oi, tudo bem? Como é que você chama? Gostei de você. Ele não vai fazer isso. Ele pode até... noção, né? Pois é, ele pode até te ver, ele pode até te achar linda, maravilhosa e interessante, mas se você não olhar nos olhos dele e não der uma mínima abertura, ele não vai se aproximar. E é uma questão de bom senso, que bom, né, que ele não vai fazer nada se você estiver fechada. Porque se você está sinalizando que você não quer, que ele te respeite. Mas eu vejo muito isso, uma postura fechada em muitas mulheres e querendo que o cara apareça, cutuque ela e fala, oi, tudo bem, tal, como é que você chama? Não funciona assim, porque a verdade é que ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém. E esse negócio que a gente tá falando do ambiente, eu uma vez ri demais. Eu não lembro quem foi,
Mas foi algum, acho que foi até podcast mesmo, algum frame de podcast que eu vi no Instagram, de uma mulher falando que ela ia em busca de homens ricos. E aí o lugar que ela frequentava eram os aeroportos internacionais, que ela ia no horário de desembarque de grandes empresários. E lá ela flertava com homem inteligentíssima, gente. Se ela queria homem rico, ela ia onde lugar que tem homem rico. Não, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, as mulheres têm muito receio de saírem sozinhas, muito receio. Então eu falo assim, por que você não faz coisas que te interessam? Se você gosta de cafés, por exemplo, faz um tour pelos cafés da sua cidade, vai nos lugares onde você nunca foi, onde você até gosta de ir, mas tem um tempão que você não vai lá, toma um café sozinha. Leva um livro pra você ler. Aí você fala assim, isso não acontece. Gente, eu presenciei. Outro dia eu parei num café, ali no centro da cidade, e tinha um cara e uma mulher sentada numa mesa, e eles começaram a flertar real, tipo, de trocar telefone, conversar. E eu vi como é que surgiu toda a conversa, eu fiquei lá só pra ver. Sim. Eu já tinha acabado no cafezinho, eu falei, vou até ver onde isso vai dar. E aí tinha alguém ligando pro cara, tipo assim, chamando o cara pra ir pra algum lugar. E aí ele pegou o telefone da mulher, eu falei, cara, olha que bacana, do nada, do Neida, os dois pararam de tomar um café e... Sim. Então isso é possível de acontecer, né? É plenamente possível. O que falta, eu acho, é uma real abertura. E quando eu falo abertura, não é que a mulher vai pular no colo do cara, Sim. né? Vai, sei lá, fazer uma coisa apelativa. Não é isso, muito pelo contrário. São coisas muito sutis. Uma postura, um sorriso. Um sorriso, um olhar por alguns segundos. É uma coisa muito simples, mas que já sinaliza pro cara que ele tem um espaço para se aproximar. Exatamente. Sabe? Porque quando nem isso acontece, realmente é a espera de um milagre. Você esperar que alguém apareça, se aproxime, não vai acontecer. Ô, Dani, por falar espera de um milagre, tem muitas amigas minhas, assim, já 30 mais, ali já quase na casa dos 40, que falam, Letícia, pra mim não dá mais, desisti, não achei, não vou achar. Aí começa a fazer a conta, né? Porque, até conquistar alguém, até não sei o quê, até ter um filho, até... Então, assim, é possível? É plenamente possível. O tempo vai passar de qualquer forma, né? E eu costumo falar muito isso. Eu falo, gente, o tempo vai passar de qualquer forma. Ou ele vai passar com você se lamentando, se vitimizando, porque querendo ou não, isso é uma vitimização. Se lamentando, se vitimizando e se sentindo a mulher solitária que vai morrer com 7 gatos dentro de casa. Ou então ele vai passar com você aprendendo a se relacionar para você chegar onde você quer. Como você quer que o tempo passe? É uma simples pergunta que você tem que se responder. Não adianta você querer que... É um lugar muito cômodo você ficar, porque não tem, porque todo homem só quer isso, todo homem só quer aquilo. Porque quando você se acostuma com esse discurso, você não precisa fazer nada. Simplesmente reclamar. Então é muito confortável. Só que quando você se abre para aprender sobre relacionamento, quando você começa a se conhecer, né, que esse é um movimento de autoconhecimento, que você finalmente descobre que, olha, não, realmente, as coisas que eu fazia não eram coisas que me ajudavam. Realmente, eu tenho que assumir que o meu ex não foi o 100% culpado, sabe? Você se enxerga como um ser humano que de fato você é. E você também consegue humanizar os homens, porque eu acho que existe uma demonização muito grande dos homens hoje em dia. Porque o homem isso, o homem aquilo, não sei o quê. Tá. Os homens também têm os defeitos deles, sem dúvida. Mas você já olhou para os seus defeitos? Porque não adianta culpar os homens e querer que, eles têm que ser isso, eles têm que ser aquilo, se você não está disposta a mudar. Uma frase que eu falo muito também. Não adianta você querer um homem diferente de todos os outros que estão aparecendo na sua vida se você é a mesma mulher de sempre. Não vai acontecer. Exato. Gente, eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Eu sempre abro uma caixinha segunda-feira lá no meu Instagram, que chama Conselhos de Segunda. Eu vou dando uns conselhos assim, aleatórios, como eu falo, como se estivesse dando conselho pra amiga. E a gente fica muito nisso. Porque o homem é... O que eu recebo de mulher que, mete as gaiadas mesmo. E a gente acha que é só homem que faz isso. Pois e não é, cara. Tem muita mulher que pula cerca, que fala, cara, eu não sei o que eu faço, tô com meu marido, tô com meu marido com meu ex, eu tô com... Isso Sim. É real dentro também do universo feminino. Com certeza. Não existem... Eu tenho uma frase muito boa que ela se encaixa perfeitamente nessa questão de relacionamento, que é: não existem culpados, assim como não existem vítimas. A verdade é que as pessoas estão nos relacionamentos em que elas se colocam, mesmo inconscientemente, mesmo sem se dar conta, e elas também estão aceitando aquilo por algum motivo. E
muitas pessoas ali, todo mundo, né? A dinâmica da relação, as pessoas cometem erros e acertam. Essa é a verdade, mas não tem isso de o fulano é o culpado ou a ciclana é a culpada. O que existe é uma dinâmica que as duas pessoas estão inseridas ali. Que às E vezes não tá funcionando, né? e às vezes não tá funcionando. E quando não tá funcionando, a pessoa que tá reclamando precisa ou buscar resolver aquilo ou ir embora. E aí você tocou num ponto também interessante, que é o seguinte, do ir embora e da vitimização que você falou. Ao mesmo tempo que tem essas mulheres ali, às vezes, né, 30 a mais, que fica, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, se tá em tempo de reconstituir, se eu vou conseguir alguém, vai. Tem muitas mulheres que estão também nessa faixa etária, dentro de um relacionamento já desgastado, que eu recebo muita mensagem também, que só critica o marido, que não vê nada de bom dentro do relacionamento, mas fala, eu não vou sair porque eu não vou conseguir reconstituir, não tô em tempo de reconstituir. Uhum. E tá, né, Dani? Então, quando já existe uma relação, né, um casamento de fato, as coisas ficam um pouco mais complexas, porque geralmente envolve filhos, envolve bens materiais também, né, que essas duas pessoas construíram juntas e tudo. Já existe também uma dinâmica estabelecida entre aquele casal ali. Então, as coisas se tornam um pouco mais complexas realmente. Só que eu sou muito da teoria de que as pessoas, elas precisam, muitas vezes, de uma ajuda profissional e não buscam. Então, assim, não busca fazer uma terapia de casal ou uma terapia individual mesmo, para entender o que pode fazer, o que pode melhorar. É muito fácil você só culpar o outro e não olhar para si. Só que quando a gente muda, quando a gente também observa os nossos erros, os nossos problemas, que a gente pode acarretar uma mudança no outro. Não estou dizendo que vai acontecer 100% das vezes, mas é possível que aconteça. Então, assim, quem não está feliz dentro de um casamento, né, dentro de uma relação que já está estabelecida, precisa, em primeiro lugar, olhar para si. Por que já que isso me incomoda tanto, por que eu continuo aqui? Né? Por que eu não tenho coragem de sair dessa situação? O que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Por que quando eu tenho essa atitude, eu causo alguma coisa no meu parceiro, ou quando ele tem essa atitude, eu reajo dessa forma? É um exercício de autoanálise mesmo, mas nem todo mundo está disposto a fazer. Como eu falei, é muito confortável esse lugar de só reclamar, só reclamar, só reclamar. Então, assim, não adianta, não vai te tirar do lugar esse movimento. Se realmente está te incomodando, está insuportável, você precisa talvez de uma ajuda profissional. E é bom que você busque isso. Ainda falando dessa questão de relacionamentos, de casamentos, que já estão, às vezes, desgastados, e aí muitas mulheres também me mandam mensagem nesse sentido, tipo, Letícia, a gente virou amigo dentro de casa, não tem mais relacionamento de marido e mulher, o sexo não tá bacana, não tá rolando mais. E aí o que eu tô vendo também, baseado nessa questão principalmente da questão de sexo mesmo, do relacionamento aberto, que eu vejo muito, principalmente na faixa etária nossa aqui, assim, da mulherada já casada, que já tem filho e tudo, que tá abrindo o relacionamento. Isso é sustentável, Dani? Trazer uma terceira pessoa, às vezes uma quarta, pra dentro do relacionamento. Mais um tema polêmico. Olha, eu não acredito que seja sustentável nem a médio, nem a longo prazo. Eu acho que a curto prazo causa assim como tudo que é novo, né, como tudo que é novidade, causa toda aquela euforia, né? Aquele sentimento do, nossa, meu Deus, que coisa incrível e tudo. Só que não deixa de ser um escape. Porque se o relacionamento tá com um problema, você colocar uma terceira pessoa ali vai resolver o quê? Aquela terceira pessoa, ela também traz sentimentos, vontades, uma criação de uma vida, traumas, bloqueios e não sei o quê. Aquela pessoa também vai chegar com a carga dela. Então não adianta você achar que você pode ter o melhor dos dois mundos. Por um tempo, por um curto período de tempo, você vai poder aproveitar o melhor dos dois mundos, né? No seu relacionamento que já existe, intimidade, confiança, segurança, né? Aquela estabilidade e fora a aventura, o novo, o desconhecido. Só que isso não vai ser sustentável. Isso não vai se sustentar. Isso vai trazer conflitos para a sua relação principal. Muitos conflitos, inclusive, tanto é que na imensa maioria dos casos, acaba que esse relacionamento que virou 3 volta a ser 2. Seja alguém com essa nova pessoa, seja o casal que volta, ou o casal separa e sabe-se lá o que acontece. Mas não é sustentável a médio e longo prazo, na minha opinião. O que acontece é esse frisson da novidade do momento, mas isso também passa. Como toda novidade passa, essa novidade também vai passar.
E as consequências que vão ficar para o relacionamento principal são muito grandes, muito profundas. E na maioria das vezes ele não vai continuar. É porque fica aquela carga, né? Às vezes até da incerteza de que será que agora não tá fazendo sem eu saber? Pode ser que aconteça, né? Sim. Ou- Tem se- essa coisa do relacionamento aberto é muito interessante, porque é uma forma de naturalizar a traição. Do tipo assim, o outro sabe que eu tô ali, então tá tudo bem. eu Eu não escuto muito corro. o pessoal falando isso, assim, até quando. Desses vídeos, até o da Débora Seco, que ficou muito viralizado, né? Dela falando dessa questão do relacionamento aberto. E os comentários vinham nesse sentido. Gente, mas todo mundo é traído mesmo, e aí. Tipo assim, o que tem naturalizar? Falar que. Mas, cara, eu não consigo ver dessa forma. Eu não consigo É muito. naturalizar, achar que é normal. A E falar, já que todo mundo questão. trai mesmo, então, vamos abrir todo mundo. A própria questão da traição, tem uma psicóloga, uma pesquisadora, agora eu não lembro se ela é inglesa, Esther Perel, que ela chama, depois procura no YouTube. Depois eu vou procurar. Ela fez uma pesquisa com casais infiéis e ela descobriu que a principal causa de infidelidade era porque a pessoa que estava traindo queria se sentir vivo, ou viva, no caso, né? Então, assim, essa coisa do proibido, do fazer a coisa ali na aventura e tudo, era uma forma dessa pessoa sentir toda aquela emoção, toda aquela adrenalina que ela já não tinha mais no relacionamento. Só que, quando a gente para pensar friamente nesse motivo, quando você já não se sente vivo dentro do seu relacionamento, por que você está dentro dele? Exatamente. Se você já não encontra mais formas de estar, de se sentir vivo com aquela pessoa, já não faz mais sentido você estar com aquela pessoa. Então, você pegar e trair a pessoa ali, né, ter aquele movimento ali por trás, você pode sim ter toda aquela adrenalina, ter todo aquele sentimento, principalmente no começo, né, que é o proibido, que é, nossa, tem que esconder e tal, que é aquele sentimento, assim, que a gente tem quando tá fazendo uma coisa ilícita, digamos assim. Só que, qual que é o sentido de continuar com essa pessoa? Só que o ser humano, o ego do ser humano, ele é muito frágil, a pessoa também não quer perder o que ela já tem, o que ela já conquistou, né? Aquela estabilidade ali do relacionamento que já existe. Então fica esse jogo egóico, que nada mais é do que a nossa parte infantil, que quer o lado bom de tudo o tempo inteiro, a criança no parquinho que nunca quer ir embora, e adultos se comportando como crianças. E a vida não é assim. Tudo na vida vai ter um momento que vai exigir a renúncia. Vai exigir para conquistar né? aquilo, a escolha. Para conquistar aquilo, você tem que abrir mão disso. Para ter isso, você vai ter que abrir mão disso. A vida é assim. E o relacionamento também é assim. E hoje em dia as pessoas não querem muito lidar com isso. Essa questão da escolha também leva uma outra pergunta. Tem muitos caras, né, principalmente as mulheres reclamam disso, que às vezes não assumem o relacionamento, mas mantém a mulher ali em banho-maria, o tal do não te quero, mas não te largo. Sim. Né? E isso é muito comum. Geralmente isso acontece por quais motivos? É um cara que realmente está indeciso, ele só tá mesmo enrolando a mulher? Então, independente de ele estar indeciso ou não, uma certeza ele já tem. Com aquela mulher ele não quer estar. Se ele quisesse, ele estaria. Tudo que não é sim significa não. Tudo. Se o cara não te assumiu, é porque ele não quer te assumir. Ele pode dizer que tá confuso, ele pode dizer que tem trauma, ele pode dizer que não tá pronto, né? As desculpas clássicas. Ele pode, sei lá, dar a desculpa que for. Uma certeza ele já tem. Ele não quer estar com você. Se ele quisesse, ele estaria. Essa é a única verdade. Então, esse cara que não quer assumir a mulher, mas não larga ela, ele tem essa coisa do não quero perder isso aqui, que é confortável pra mim, que é cômodo pra mim, né? Olha só, eu não preciso fazer, por mais que eu goste do movimento da conquista, mas ele me dá trabalho, ele me demanda. Essa mulher aqui eu já conquistei ela já tá na minha mão. Já é um sexo fácil, já é uma companhia pra eu conversar quando meus amigos estão todos com as namoradas, com as mulheres. Já é uma pessoa que eu tenho, já é um step pra mim, essa mulher, já é uma bengala. Ela vai ser sempre o step. Sempre, sempre. Se ela já é, ela vai ser sempre o step pra ele. Pra outro pode ser que não, mas pra ele sim. E aí, ele se aproveita disso, porque ele não quer perder essa comodidade, só que ele tá sempre olhando pra fora também. Então, ele também tá sempre buscando uma Olhar atento. mulher no qual ele possa, de fato, se conectar emocionalmente, ter o que ele não tem com essa aqui. Esse é um cara que não quer abrir mão de nada. Eu quero a conexão fora, com alguém que mexa mais comigo, que talvez eu me apaixone com alguém que, né, que me faça me sentir homem de verdade dentro de uma relação, mas eu também quero isso aqui que é cômodo. Eu não quero perder nada.
Dani, no fim das contas, o homem também, de uma maneira geral, ele está em busca de alguém, de ter um relacionamento sério, de constituir uma família. O homem também está em busca disso? Sim, isso é uma verdade incontestável. A questão é, a nossa mente, ela é um tanto quanto traiçoeira por causa de muitas questões, de medos que a gente tem, de traumas que a gente traz de uma vida, de questões que, enfim, muitas vezes a gente nem sabe porque tá tudo no nosso inconsciente. Todo mundo busca conexão, isso é fato. Isso é fato. Então, assim, quando eu escuto mulheres falando assim, porque os homens só querem sexo, todo homem só quer transar. Isso não é verdade. A questão é que alguns homens, um grupo de homens, se esconde atrás dessa justificativa, diz que quer isso e busca isso de fato, porque eles não estão sabendo lidar com as mulheres no sentido emocional. Eles não sabem lidar com uma relação, eles não sabem resolver conflitos, muitos deles não sabem nem se comunicar direito. Então, eles vão pela via mais fácil. Eu quero comer todo mundo e é isso, gozar e ir embora. Mas faltam habilidades nesse cara, na verdade. Ele é uma criança no parquinho, querendo só o lado bom da vida, porque ele não sabe fazer renúncias, ele não sabe entender o propósito de uma relação. Só que é claro que ele busca conexão, senão ele ficaria grudado em uma única mulher que vai para a cama com ele e não procuraria fora. Mas não é o que acontece. Ele sempre vai procurar essa conexão fora. Sempre, 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 sempre. Então é uma coisa meio que sem fim. Fica com uma, transa com uma e tal, e depois está olhando para fora e vai para outra. No fim das contas, ele está buscando essa conexão. Inclusive, tem um amigo meu que trabalha com homens, que faz um trabalho. O que eu faço com mulheres, ele faz com homens. E ele fala que ele recebe muitas mensagens, ele reposta as mensagens também de homens falando: eu já estou nesse movimento de não me comprometer e ficar com uma, ficar com outra, já tem X tempo e tal, e eu sinto um vazio muito grande. E isso realmente acontece. Os homens que estão nesse movimento já há um bom tempo, eles sentem um vazio muito grande. Eles começam a sentir que não ver propósito ali, de fato, porque não existe, de fato, um propósito ali. Só que eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, eles não sabem lidar com uma mulher de fato, então eles ficam sempre nesse nível superficial. Então, sim, todo mundo busca conexão, mas por várias razões. Isso fica camuflado muitas vezes, principalmente com relação aos homens, né, que já têm essa inclinação sexual maior, e faz com que eles fiquem ali se disfarçando, né, nessa postura de pegador, de quero comer todo mundo e etc. Só que todo mundo, no fim das contas, quer sim uma pessoa, quer poder confiar em alguém, quer poder construir uma relação. Só que por várias questões, nem todo mundo está disposto a abrir mão de algo para isso. A gente está falando do tal cara que some, né? O que a mulher pode fazer, se for uma pessoa que ela estiver realmente interessada, para reconquistar essa pessoa? Para puxar ela verdadeiramente para ela? Mas aí você fala quando eles já estão ficando ou não? Quando acabou, né? Quando eles estavam ficando e o cara sumiu. Ou às vezes aquele cara que tá ficando, mas que não toma uma atitude de evoluir para um relacionamento mais sério. Enfim, o que ela pode fazer para trazer ele efetivamente para um relacionamento, para um namoro, para algo mais estável, do que só aquela ficadinha de vez de semana, se a mulher realmente estiver afim do cara, de ter algo mais sério com esse cara. Então, primeira coisa que essa mulher tem que saber, e quando eu falo saber, assim, é ter muita consciência disso, não ficar lutando contra isso, e o que eu vejo são mulheres lutando contra isso, é o seguinte: nem todo mundo vai se conectar. Nem todo mundo se conectou comigo, nem todo mundo se conectou com você, nem todo mundo se conectou com essa mulher que está nos assistindo agora. Isso é fato, as pessoas são diferentes. As pessoas buscam coisas diferentes, as pessoas têm sentimentos diferentes e tá tudo bem. Não quer dizer que, se o cara da vez não quis te assumir, nenhum outro vai. E essa obsessão por esse cara da vez é o que faz com que muitas mulheres acabem sozinhas aí por anos. Que elas ficam obcecadas naquele cara que não quis, naquele cara que rejeitou, naquele cara que sumiu. E o que acontece? É um movimento do amadurecimento isso. Entender que nem todo mundo vai se conectar, nem todo mundo tem a ver, nem todo mundo vai querer, e está tudo bem. Isso não diminui o nosso valor, isso não faz com que a gente seja inferior, isso não determina a nossa vida amorosa pro resto da nossa vida. Só que, quando a gente passa por esse movimento do amadurecimento, a gente tem que aprender a lidar com a dor. Com a dor, às vezes, de ser rejeitada. Nem sempre a gente vai ser aceita, nem sempre a gente vai ser amada. Quando a gente entende isso, já é uma libertação. Então, se o cara sumiu, se ele terminou com você, ou se ele já deixou claro que ele não quer se comprometer com você, aceita.
Aceita que dói menos. É o Essa a famoso aceita que dói realidade. menos. Aceita que dói menos. Vai doer, você vai chorar, você vai ficar mal aí por algumas semanas, sim, mas é a vida. E sabe o que acontece muito também, que eu vejo? Quando o cara fica naquela lenga, no tal do não te quero mais, não te largo, e a mulher toma a decisão de pôr um ponto final, dá um tempo depois ele volta. Ele e aí ele volta. toma atitude. Mas nem sempre. Alguns voltam só pra ver se a mulher está na dele. A maioria. Entendi. A maioria volta só pra ter aquele sentimento do eu vou ver se ela ainda tá na minha. Eu vou ver se... Não vou deixar ela seguir. Isso, eu não vou deixar ela seguir. Eu vou dar uma prendida nela aqui. A maioria. A maioria seja, não não se volta, iluda com esse- não com se esse iluda. retorno. A maioria não volta. Porque um homem que volta realmente disposto a te assumir, ele já volta com essa proposta pronta. Fulana, pensei melhor, senti sua falta, eu quero me comprometer com você, você quer ser minha namorada, ele já vem com o negócio pronto. Se ele não veio com o negócio pronto é porque ele não quer. Entenda isso, ele só quer saber se você tá na dele, se você ainda tá dando ideia pra ele. O ego do homem é muito frágil, então assim, ele precisa muitas vezes daquela validação. Da afirmação. Da o tempo afirmação. Todo, né? Mais que a mulher. Isso, mais que a mulher. Então, assim, se acontecer, se o cara não chegar com uma proposta pronta, pode ter certeza que ele não quer nada. Ele só quer saber se você tá na dele ainda ou não. A gente tinha separado algumas... sobre as solteiras convictas, né? Que a gente vê muito hoje a mulher batendo no peito falando, não, eu gosto mesmo de ser solteira e é isso mesmo. Mas você falou em off ali comigo, Letícia, no fim das contas, todo mundo tá procurando alguém sério. Sim, Um relacionamento estável. sim. No fim das contas, do que eles falam muito da mulher empoderada, que não precisa de ninguém ao lado. Mas todo mundo precisa de alguém do lado. Sim, a questão hoje em dia tá muito na moda esse discurso, né? Eu não preciso de homem nenhum, Uhum. homem não serve pra nada, como é que é mesmo que elas falam? Homem só serve pra isso, só serve pra aquilo, etc. E não é assim. Na verdade, quando a mulher tem essa postura, ela chora à noite no quarto sozinha. Essa é a verdade. Não dá pra negar, essa é a realidade. Então, assim, quando a mulher tem muito essa reação, né? Que homem é isso, que homem é aquilo e tudo. Ela simplesmente está ferida emocionalmente. E a mesma coisa do homem, porque tem muito homem que leva esse Tem, discurso. com certeza. Hoje em E dia, são os que muito. mais choram na cama Com depois, que é certeza. lugar E depois, quente. aí vê aquele amigo com um relacionamento bacana com a mulher, fica pensando, pô, eu queria uma mulher assim pra estar do meu lado, eu queria Mas aí esse cara, geralmente, é o cara que vai colocar a pilha errada no cara. Que vai falar. Às vezes acontece Né? também. Às vezes acontece também. Invejoso. Se a pessoa, a postura da pessoa diz muito sobre ela. Diz muito sobre ela. Então, se é uma mulher que fica criticando os homens, ou os homens que ficam criticando as mulheres, essa pessoa está ferida com relação ao sexo oposto. Passou por uma rejeição, que doeu muito, que foi muito difícil, não trabalhou essa rejeição, simplesmente criou uma capa, uma raiva com relação ao sexo oposto, e fica julgando todas as pessoas do mundo como aquela pessoa que fez ele ou ela sofrer. E não é assim que funciona. Não é desse jeito. Só que é um movimento do amadurecimento também, a gente entender que, aconteceu comigo, eu sofri, eu chorei, mas eu tô aqui, minha vida continuou, eu preciso deixar isso pra trás. Quando a gente fica ali agarradinha, sofrendo e tudo, é a nossa criancinha, o nosso ego que fica resistindo e remoendo aquilo, sabe? Não quer largar aquele brinquedo, sabe? Sim. E tem que acontecer, todo mundo já é adulto, né? A gente não é criança mais pra ficar ali apegada àquela dor e se vitimizando, não. Tem que olhar pra frente e crescer. Criar aquela, dar comida pra aquele sentimento. Não. Faz crescer. Tem que amadurecer, gente. Ô, Dani, sobre aquela questão que você falou da repetição de padrões errôneos, né? Aquela mulher que tá sempre, às vezes, dando tiro errado. Tem como dar um Ctrl-Alt daí, voltado, comer e falar, pô, o que eu tenho que fazer pra mirar no céu, meu cupido ali acertar essa flecha? Tem várias coisas, né? Como eu já falei antes, essa mulher precisa aprender a escolher. Então, assim, às vezes a mulher fala assim, não, porque eu quero um cara que esteja do meu lado, que seja companheiro, que seja parceiro, né, que seja carinhoso, não sei o quê. Aí ela conhece um cara que ignora ela no WhatsApp, só chama ela pra ir pra casa dele 11 horas da noite. Demonstrou tudo que ela não queria. Tudo que ela não queria, mas o que ela faz? Insiste. Ela vai, ela cede. Ai, porque ele pode mudar. Ai, porque ele me disse tal coisa. Gente, não. Aprender a escolher é aprender a tomar decisões. As suas decisões não estão coerentes com o que você quer. Você não sabe tomar decisões, então. Aprender a escolher é básico, é essencial. Não adianta você dizer que quer uma coisa e você ir por outro caminho. Eu tenho um amigo até, e ele sempre fala que o sonho dele é casar e ter filho. Ele só tá sempre na noitada. E aí é isso, é compra, não sei o que, é mulherada. Eu falo,
Você tem certeza que é isso que você quer? Não é porque a pessoa tem eu quero isso e toma as atitudes completamente diferentes, coerentes com o que ela fala que ela quer. Sim, Então exatamente. não tem como tem que dar bom, gente. Não vai dar. E uma mulher que realmente tenha critérios muito bem definidos, ela não vai se conectar com esse cara. Uma mulher que realmente está pronta para um relacionamento bacana, que já tem um nível de maturidade, que também sabe lidar com os homens, porque também tem mulher que não sabe lidar com os homens, Aí, ela não gente, se conecta ela já com vai esse cara. no certo. Exato. Né? Ela já sabe o atalho ali pra chegar no que ela quer. Ela não vai ficar errando, pra quem sabe um dia ir no certo. Saber escolher é Isso é essencial. logística operacional. Pra você chegar ali, ó, Com certeza. mais rápido no seu objetivo. E outro ponto que é muito importante também, que eu vejo que falta muito nas mulheres hoje em dia, é a forma de se posicionar. Elas se posicionam de uma forma muito errada. Então, assim, tem as mulheres que surtam quando o cara diz ou faz alguma coisa que elas não gostam, né? Pagam de louca e depois reclamam que o cara chama ela de louca. Não, mas peraí. Se você teve uma atitude típica de louca, é claro que ele vai dizer que você é louca. É óbvio. Não adianta você dar crise de ciúme com um cara que só fica com você. Não adianta você surtar porque ele disse ou fez alguma coisa que você não gostou. Não é assim que se resolve as coisas, né? E o mais engraçado de tudo é que essa mulher, geralmente, no trabalho, ela vai super bem. Ela sabe lidar com as relações sociais. Ela não faria isso no trabalho dela, mas com os homens ela não tem autocontrole. A parte infantil dela aflora quando ela tá lidando com os homens. O que é essa parte infantil? Medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada, né? Medo de ser enganada, de ser abandonada, de ser deixada. Então, já reage muito a tudo isso, né? Isso pode vir de uma questão lá de trás? Sempre vem de questões lá de trás, de questões de infância. Absolutamente sempre. Às vezes uma pessoa que foi extremamente mimada na infância. Ou extremamente mimada. Ou abandonada. Ou abandonada. Ou simplesmente viveu episódios normais, como todo mundo vive, de, eu fui rejeitada no meu grupinho da escola, não gostavam de mim, eu me achava feia, eu me achava gordinha, todo mundo era elogiado e eu não. A pessoa já vai criando uma baixa autoestima com relação àquilo, já vai pensando que ela é insuficiente, já vai sentindo que, nenhum cara nunca olharia pra mim, nenhum cara nunca vai me querer. Ela plantou isso dentro dela. Isso, né? ela interpretou as E coisas às vezes ela assim. nem vive essa realidade, mas aquilo Aquilo ainda está ali, nela, exatamente. que ela não conseguiu. São largar. muitas nuances, assim, de uma questão, uma questão principal que tem muitas ramificações, assim. Cada uma tem a sua história, cada uma traz uma bagagem da vida. Por isso que autoconhecimento é tão essencial, né? Para que você entenda o que você está trazendo da sua história. O que você está fazendo. Porque isso está se refletindo na forma como você se coloca diante dos homens hoje. E muitas vezes as mulheres pensam assim, mas eu não entendo como que a minha irmã, como que a minha prima, minhas amigas, todo mundo namora. Tivemos a mesma criação. Tá noiva, tivemos a mesma criação, Vamos todo mundo. frequentamos os mesmos lugares, conhecemos as mesmas pessoas. Até fulana que é feia, que é desinteressante, não sei o quê. Muito dessa comparação. Só que às vezes a fulana que é feia, desinteressante, tem muito mais jogo de cintura pra lidar com os homens do que você. É inteligência emocional, né? Inteligência emocional e saber o que quer e saber se posicionar, né? Não ficar vivendo pelo medo de ficar sozinha, pelo medo de ser abandonada, não querer dar certo com o primeiro cara que apareceu, não. Que legal que apareceu esse cara, conheça ele, aprenda a controlar as suas expectativas, porque quando você quer dar certo com o primeiro cara que apareceu, as suas expectativas estão completamente descontroladas. O desespero tá gritando. O desespero tá gritando. Não, gente, o cara ele tem que fazer o movimento da conquista na sua direção. Se você estiver desesperada, o que ele vai perceber? Ganhei o troféu e nem precisei correr a maratona. Pra que eu vou me esforçar? Exatamente. Ele pega e vai embora. E aí ele vai namorar com quem? Com uma mulher que soube se posicionar. E aí acontece muito isso. Namorei, fiquei com esse cara, ele me enrolou tanto tempo, saiu do relacionamento, tá lá namorando, casou. Acontece demais. Né? O cara diz assim, não, que eu não quero relacionamento agora. Passa 2 meses e assume o outro. Ué, o que aconteceu nesses 2 meses de tão incrível assim que ele quis assumir a outra, né? Exatamente. Não é assim. Ele não se conectou com você. Entenda. E se você já vem de um padrão, de repetições nesse sentido, você tem que olhar pra isso. Porque sim, é algo que está em você. Ô, Dani, dá agora o seu merchan. O que você faz profissionalmente? Você consegue instruir essa galera que tá assistindo a gente, que tá perdida, não sabe o que fazer? Claro, claro. Hoje, meu trabalho é 100% focado em mulheres solteiras, mulheres que querem um relacionamento, mulheres que já estão aí já há um bom tempo,
tentando dar certo com alguém e não conseguem. E aí você dá essa consultoria específica, personalizada. Exatamente. Você vai entender ali a problemática toda e vai falar, Exatamente. olha, você não consegue por conta disso. Tenho cursos, tenho mentoria também. Na mentoria eu atendo as alunas diretamente, de forma personalizada, entendo o que cada uma está trazendo. Tem um passo a passo também da mentoria, que é totalmente focado nessa questão, né? De escolher os homens certos, de saber se posicionar, se colocar, de entender o seu lugar de mulher na relação e não ficar fazendo a parte do cara, porque o cara tem que fazer a parte dele. Muitas mulheres querem que o cara, muitas não, 100%, quer que o cara se incline, que ele se interesse, que ele faça a parte dele, mas elas não deixam ele fazer. Elas não deixam, ou elas são extremamente controladoras, ou então querem manipular a situação para que tudo saia do jeito delas, e não funciona assim. Se você não tiver controle emocional, inteligência emocional para deixar o cara fazer a parte dele na sua direção, deixar ele te conquistar, não adianta, não vai acontecer. Gente, eu adorei, Dani. Adorei ter aqui você comigo. Eu tenho certeza que esse podcast vai render muitos cortes bacanas pra galera. E, gente, sigam a Dani. Deixa o seu @, Dani, pro pessoal te seguir. Ela tá sempre postando vídeos incríveis sobre esse tema. Eu tenho certeza que vai ser, assim, muito válido pra todas vocês. Me sigam sim, gente. Meu @ lá no TikTok e no Instagram é @DanielaCLMartins. Daniela com um L só. Tudo junto. E me sigam. Quem vier aqui do podcast também, deixa um direct pra mim que eu vou adorar saber. Isso. Manda lá pra ela. Fala, te vi no podcast, tô aqui. Vou amar, Obrigada, gente. viu, Dani? Obrigada a você. Beijo. Beijo, galera. E até o próximo Let's Talk. Amei.